Congresso Homens e Mulheres Transformado pelo Caráter de Deus, realizado pela paróquia Nossa Senhora Rainha. E hoje eu tenho aqui ao meu lado Milene Costa, a nossa convidada. Tudo jóia, Milene? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão das pessoas quererem mudar, mas eu acho que primeiro tem que acontecer um reconhecimento interno de querer mudar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, de primeiro a gente ter que aceitar internamente a mudança para depois partir para a mudança. A gente parte do pressuposto que quem quer mudar precisa desejar mudar. Mas eu percebo que mesmo com o desejo, as pessoas travam. Eu queria mudar isso. Eu tenho vontade de mudar aquilo. E aí, eu acho que nesse momento é que o diferencial vai acontecer. Como? Que caminho? Que alternativa? Como eu começo? Que passos que eu posso dar? Então, só o desejo seria a parte inicial, o primeiro passo. Mas esse primeiro passo a gente pode ficar só aí. Esse é o perigo. E muitas pessoas estão no primeiro passo perguntando: eu desejo mudar, eu quero, mas como? Eu acho que esse é o propósito do seminário. Mostrar pra gente, além desse desejo, como eu posso mudar, que alternativas e que caminhos estão disponíveis para mim. Muitos psicólogos, eles falam que é muito saudável a pessoa querer recomeçar a vida, querer enxergar um dia atrás do outro, mas um diferente do outro, como pudesse recomeçar e mudar a vida de uma hora para outra. E como que você analisa isso? Eu gosto de pensar o seguinte: a vida sempre nos surpreende, que ela nos convida à mudança. E eu ainda acredito que a gente pode ir um pouquinho antes da vida e surpreendê-la. Como? Eu posso provocar mudanças na minha vida antes que a vida me convide a mudar. Isso seria muito saudável. Então, a vida não está esperando que eu mude a minha rotina naquele dia. Eu vou mudar um caminho que a gente faz diferente, uma atividade que a gente se propõe a fazer naquele dia. Poxa, mas é segunda, é terça, é quarta. Não, eu posso cultivar as minhas mudanças, isso é muito saudável para a nossa vida. Eu acho que é muito saudável. O impacto das mudanças brutais que vêm na nossa vida, elas não serão tão impactantes, tão fortes, se a gente exercitar pequenas mudanças na nossa vida. Você dá muitos cursos aqui na paróquia Nossa Senhora Rainha sobre a Bíblia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da presença da mulher na Bíblia, né? O contexto que é colocado de forma tão patriarcal, né? Como que você enxerga essa questão, como a Bíblia foi escrita? As escrituras têm um contexto. Todo estudo das escrituras deve contemplar o seu contexto histórico, social, político, religioso. E realmente, ela tem um contexto patriarcal e as mulheres estão lá. Elas estão lá caminhando naquele padrão, naquele lugar que elas foram colocadas. E eu acho que essa é a grande reviravolta da presença de Deus nesse mundo, nesse contexto. Porque a Bíblia vai falar de um interesse de Deus pelo coração. Independente se o sujeito é homem, se o sujeito é mulher, se ele é pobre, se ele é rico, se ele está doente, se ele está curado, se ele é religioso, se ele não é religioso. E toda a caminhada do povo de Israel, que está presente na Bíblia, é esse confronto com as suas ideologias estabelecidas. O homem é superior, a mulher é inferior. Eles entram em confronto com isso quando, por exemplo, para entrar na terra de Canaã, que era um grande movimento histórico do povo de Israel, Deus usa uma mulher prostituta que vivia em Jericó. Aí você fala assim, poxa, mas eles esperavam o homem, o guerreiro, aquele que ia fazer com que a coisa acontecesse. Não, é uma mulher. Jesus aparece na história, os judeus não conversavam com as mulheres no que diz respeito a ensinamento, a conhecimento. Jesus vai lá, conversa com a mulher samaritana e a gente tem um dos maiores ensinos de Jesus sobre a adoração com uma mulher samaritana de vida duvidosa. E eu gosto de dizer o seguinte: Deus abre essa porta para mostrar pra gente que é o coração. E a mulher está lá como um exemplo de que ele se preocupa também. E eu gosto de dizer que toda mulher deveria ser cristã ou ter um relacionamento com Deus, porque Jesus resgata essa dignidade das mulheres na Escritura.
E ele não tem preconceito, né? Quem tem somos nós. Preconceito é uma forma que nós criamos para lidar com o diferente. Uma vez que a gente não tem liberdade de aceitá-lo, a gente cria isso. Então, a convivência com Deus faz a gente remodelar esse preconceito. Ele não tem mais lugar na nossa vida. Verdade. Parabéns, obrigada pela sua presença, por toda a sua dedicação aqui na paróquia. Muito obrigada por esse carinho que você tem conosco, viu? Muito obrigada e muita sorte lá em cima. Viu? E a gente continua com a cobertura aqui e a gente se encontra daqui a pouco.